Existem objetos no mundo que matam quem os toca. Não é lenda, não é superstição, é documentado. Uma boneca que matou pessoas que riram dela, um quadro que sobreviveu a mais de 50 incêndios, enquanto casas inteiras viraram cinzas, e um túmulo que, depois de ser aberto, 3 dias depois, desencadeou uma guerra que matou 4 milhões de pessoas. Esses objetos existem, as mortes são reais, e alguns deles ainda estão por aí. Hoje você vai conhecer os 6 objetos mais amaldiçoados da história. E eu já te aviso, o número 1 matou 22 pessoas oficialmente. Então se inscreve agora, deixa o like, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar certos objetos do mesmo jeito. 6. O vaso de Bassano. O vaso que mata toda a família que o possui. Norte da Itália, século XV. Um vaso de prata foi feito como presente de casamento para uma jovem noiva. Na noite de núpcias, ela foi assassinada no próprio quarto, e quando encontraram o corpo, ela segurava o vaso com força. A partir daquele dia, o vaso de Bassano se tornou uma maldição ambulante. O vaso passou de geração em geração, e toda a família que o recebeu teve mortes violentas e súbitas. Acidentes inexplicáveis, assassinatos brutais, doenças fulminantes. Nos séculos 19 e 20, foram mais de 15 mortes documentadas ligadas ao vaso. Em 1988, as autoridades italianas confiscaram o vaso e o selaram numa caixa de chumbo. Até hoje ninguém sabe onde ele está. Alguns dizem que foi escondido num museu secreto, outros acreditam que foi enterrado. Mas uma coisa é certa, enquanto estiver selado, a maldição dorme. 5. O quadro do menino chorando. O quadro que causa incêndios, mas nunca queima. 1950, Itália. O pintor Giovanni Bragolin cria um quadro chamado O Menino Chorando. É a imagem de uma criança com lágrimas escorrendo pelo rosto. O quadro fez sucesso absurdo na Europa. Milhares de cópias foram vendidas. As pessoas adoravam. Até que em 1985, na Inglaterra, casas começaram a pegar fogo misteriosamente, e aqui vem o bizarro. Em todas as casas, o único objeto que sobrevivia ao incêndio era o quadro do menino chorando. Tudo virava cinzas, móveis, roupas, documentos. Mas o quadro, intacto. Bombeiros confirmaram. Em mais de 50 incêndios, o quadro sempre estava perfeito no meio dos escombros. O jornal britânico The Sun começou uma campanha pedindo para a população queimar os quadros. Fizeram até uma fogueira pública em 1985. A lenda diz que o menino do quadro era um órfão que perdeu os pais num incêndio. Depois da tragédia, ele nunca mais falou. E quando pintaram ele, a maldição foi transmitida para o quadro. Até hoje, quem compra esse quadro em antiquários ou leilões online relata fenômenos estranhos: cheiro de fumaça sem origem, objetos caindo sozinhos e sensação de estar sendo observado. 4. Boneca Annabelle. A boneca que mata quem a desafia. 1970, Estados Unidos. 2 estudantes de enfermagem ganham uma boneca de pano chamada Raggedy Ann. No começo, tudo normal, até que coisas estranhas começam a acontecer. A boneca muda de posição sozinha, bilhetes escritos à mão aparecem, "Help me!" Manchas de sangue surgem no tecido da boneca. Apavoradas, elas chamam uma médium. A médium diz que a boneca está possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle. Mas quando os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren pegam o caso, descobrem algo pior. Não é o espírito de uma criança, é um demônio usando a boneca como portal. E aqui começa o terror real. Um homem visitou a boneca, riu dela e disse: "Se você é tão poderosa assim, me machuque." Algumas horas depois, ele sofreu um acidente de carro fatal. Outro visitante bateu no vidro onde ela estava guardada. No caminho de volta para casa, a moto dele perdeu o freio numa descida. Ele morreu na hora. Hoje, Annabelle está trancada numa caixa de vidro no Museu Oculto dos Warren, em Connecticut, e tem uma placa enorme: "Não abra." E olha que curioso. Quando Ed Warren morreu em 2006, a boneca tentou escapar. Funcionários do museu relataram que a caixa foi encontrada parcialmente aberta sem explicação. A história de Annabelle é tão famosa que virou base para o filme Invocação do Mal e ganhou franquia própria. Mas a boneca real continua lá, esperando. 3. Exército de Terracota. O exército enterrado que amaldiçoou quem o descobriu.
1974, China. Agricultores cavando um poço descobrem algo impossível. Milhares de estátuas de soldados em tamanho real enterradas. Era o exército de terracota. Mais de 8.000 guerreiros de barro criados no século III a.C. para proteger o imperador Qin Shi Huang na vida após a morte. Uma das maiores descobertas arqueológicas da história, mas também uma das mais amaldiçoadas. Os agricultores que descobriram o exército tiveram destinos trágicos: casas demolidas pelo governo para escavação, terras confiscadas sem compensação, pobreza extrema, vários morreram de doenças e miséria. Moradores locais começaram a dizer: é a maldição do imperador. E tem mais: alguns membros da equipe de escavação morreram prematuramente em circunstâncias estranhas. O mais assustador? Até hoje, arqueólogos não abriram a câmara principal do túmulo do imperador. Ela continua selada. Por quê? Registros históricos dizem que dentro há rios de mercúrio líquido, armadilhas mortais e, talvez, a maldição real. Cientistas detectaram níveis absurdos de mercúrio no solo ao redor. Confirma que as lendas podem ser verdade. O governo chinês decidiu: a tumba não será aberta. Pelo menos, não ainda. Porque se a maldição do exército já matou pessoas, imagina o que aconteceria se abrissem o túmulo do próprio imperador. 2. Túmulo de Tamerlão. O túmulo que causou a Segunda Guerra Mundial. Uzbequistão, 1941. Arqueólogos soviéticos encontram o túmulo de Tamerlão, o conquistador do século XIV que massacrou milhões. No túmulo tinha uma inscrição em jade: quem abrir minha tumba libertará um invasor pior que eu. Os soviéticos ignoraram, consideraram superstição primitiva. Em 19 de junho de 1941, removeram a lápide e abriram o túmulo. 3 dias depois, 22 de junho de 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história. 3 milhões de soldados alemães, 3.500 tanques, milhares de aviões de guerra. Stalin foi pego completamente de surpresa. Alemanha e União Soviética tinham um pacto de não agressão. Hitler quebrou. Resultado? 4 milhões de mortos nos primeiros meses. Quando Stalin soube da maldição, ele entrou em pânico. Ordenou que os restos de Tamerlão fossem reenterrados imediatamente com rituais islâmicos completos. O reenterro aconteceu em dezembro de 1942. Semanas depois, na Batalha de Stalingrado, o exército soviético virou o jogo e massacrou os alemães, mudando o rumo da guerra. Coincidência? Historiadores dizem que sim, mas o timing é assustador demais para ignorar. 1. Maldição de Tutancâmon. A maldição do faraó, que matou 22 pessoas. 1922, Egito. O arqueólogo Howard Carter abre o túmulo do faraó Tutancâmon, intocado por 3.000 anos. Dentro, uma inscrição: a morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar o sono do faraó. Ninguém levou a sério. Foi o maior erro deles. Morte 1. Lord Carnarvon, financiador da expedição. Morreu 4 meses após a abertura. Causa? Picada de mosquito que infeccionou. No momento da morte, toda a cidade do Cairo ficou sem luz por horas sem explicação. Morte número 2. George J. Gould, visitante do túmulo. Morreu de febre misteriosa dias após visitar. Morte 3. Arthur Mace, arqueólogo. Entrou em coma inexplicável e morreu. Nos 0 anos seguintes, 22 pessoas ligadas à abertura do túmulo morreram em circunstâncias estranhas. Acidentes inexplicáveis, doenças súbitas, suicídios misteriosos. A imprensa chamou de a maldição do faraó. Mas aqui vem o twist. Howard Carter, o homem que abriu o túmulo, viveu mais 17 anos e morreu de causas naturais aos 64. Então, maldição real ou coincidência? Teoria científica. O túmulo estava cheio de fungos tóxicos e bactérias preservadas por milênios. Quando o ar entrou, as pessoas inalaram esporos mortais. Mas ainda assim, 22 mortes ligadas a um único túmulo? O timing é assustador demais. Até hoje, múmias egípcias são tratadas com extremo cuidado. E muitos arqueólogos recusam trabalhar em tumbas de faraós, porque no fundo, ninguém quer descobrir se a maldição é real. 6 objetos, dezenas de mortes, todas documentadas. Alguns diriam que é coincidência, outros diriam que é ciência, fungos, mercúrio, toxinas. Mas e quando a ciência não consegue explicar tudo? E aí, galera, você acredita em maldições ou tudo isso é só uma série de coincidências macabras?
Comenta aqui embaixo qual desses objetos te deixou mais arrepiado. E se você conhece alguma maldição que ficou de fora, conta pra gente. Deixa o like se esse vídeo te fez questionar a realidade, se inscreve no canal, ativa o sininho porque toda semana tem mistérios sombrios como esse. Valeu, galera! Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, alguns objetos é melhor deixar enterrados.